dia! Bom dia, bom dia, bom dia, minha gente! Bom dia a todos os polos, a todos os mestres presenciais e alunos que se conectam conosco aqui pelas ondas do canal Educação. Bom dia! Minha gente, estamos iniciando mais uma transmissão de aulas para o curso técnico em finanças. A disciplina é Introdução aos Sistemas Econômicos e Financeiros. Estou aqui diretamente do Estúdio 7, eu, o John, como diretor de imagens, a Gardênia como profa assistente, e nós vamos juntos agora das 7 horas da manhã até as 9 horas, ok? É o horário aí do nosso intervalo, beleza, minha gente? Câmbio. Depois a gente volta aí, né? Vocês voltam com mais aulas aqui pelo canal Educação. Bacana, minha gente, tudo bem? Hoje são 30 de agosto do ano de 2022, eu ia dizer 2032, olha só, eu ia dar o salto no futuro aqui, né? Então, minha gente, hoje é 30 de agosto, deixa eu dar uma olhada aqui, né? Que hoje é dia de quê? Só um minutinho aqui, deixa eu apurar aqui as nossas datas de hoje. Estamos a 242 dias do começo do ano, né? A gente já está após 242 dias do início do ano. Hoje é dia da conscientização sobre a esclerose múltipla, né? A esclerose múltipla é uma doença degenerativa que atinge as pessoas e as pessoas elas vão literalmente tendo uma perda de qualidade de vida ao longo do tempo, né? Com a esclerose múltipla. Hoje é dia de Frankenstein. Olha só, o Frankenstein uma ficção, né, da literatura. Foi uma autora inglesa que escreveu a história, escreveu o livro de um cientista que quer recriar a vida. Então ele vai tirando pedaços de pessoas do cemitério, um braço, uma perna, a cabeça, um tronco, as pernas, e vai costurando e vai fazendo um experimento para fazer com que essa montagem humana aí ganhe vida, né? Através ele capta a eletricidade e tudo mais. Aí tem um experimento científico nesse sentido, e aí cria-se o monstro, né? Na verdade, Frankenstein é o nome do cientista, né? E aí a gente vai ter um monstro que eu confesso agora não lembro o nome dele. E é muito interessante, é um dos grandes monstros da ficção, como é o Drácula, é o Frankenstein, como é o lobisomem, né? Frankenstein tem uma reputação grande e boa aí, né? Bem interessante a história. Hoje, minha gente, é o dia do perdão. Olha só, o dia do perdão. Bacana, beleza, muito bem. A gente precisa sempre estar perdoando e sempre ser perdoados, né? É importante. Hoje é dia do tubarão-baleia. Dia do vendedor lojista também. Olha só, né? Se você for comprar alguma coisa na rua hoje, numa loja, e alguém vier lhe atender, hoje é o dia do vendedor lojista. Bacana, muito bem. Hoje é dia das vítimas de desaparecimentos forçados. Olha só, né? Isso é muito trágico, né? Uma família que vive numa situação dessas, né? A pessoa ela desaparece forçadamente e não volta mais. Meu Deus, deve ser uma tortura familiar, né? Ok, minha gente, então esses são os dias de hoje, dia do perdão, né, do Frankenstein, né, do tubarão-baleia, do vendedor lojista. Bacana, hoje 30 de agosto, né, do ano de 2022. O John botou já a cartelinha aí na tela.
vamos falar de economia, continuar falando aqui de economia, macrozona pesada aqui, falar de setor primário, secundário, terciário. Vamos também falar aqui, falando dessas formas de organização do mercado, a gente ainda vai falar de algumas influências que o poder público tem sobre este mercado. Ok? Tudo bem, minha gente? Eu sou o professor Fernando Galvão, vamos juntos aqui até as 9 horas da manhã com introdução aos sistemas econômicos e financeiros. Beleza? Vejam só, a gente chegou a falar sobre estruturas de mercado. Aqui é só para a gente estar resgatando o que a gente já discutiu em alguns momentos, para poder fixar, já que o aprendizado é tudo que fica depois que o esquecimento faz o seu trabalho, de acordo com o Rubem Alves. A gente chegou a comentar aqui na sala de aula, no estúdio, que a concorrência perfeita é um tipo de mercado, como é que eu vou dizer, um tipo de encontro entre oferta e demanda, onde tem muitas empresas vendendo para muitas pessoas. Eu tenho muitas empresas e muitas pessoas, a gente acaba que tendo aí, ninguém tem o poder de influenciar esse mercado, sacam? Porque, além disso, todo mundo sabe quem é que vende, quem é que compra, o que é vendido e a que preços. Então, não tem essa possibilidade de você influenciar negativamente o mercado. Volta aqui para mim, John, por exemplo. Vejam, deixa eu dar um exemplo bem prático disso. Quando a Rússia ela resolve invadir a Ucrânia, digo porque na época eu fui chamado para dar uma entrevista para tentar explicar isso. Repentinamente nos postos de combustível em Teresina, a gasolina subiu, John. Repentinamente. Meu Deus, o porquê que subiram? Aí foram me procurar para saber o que tinha acontecido para subir. Quando eu fui dar uma olhada no cenário para tentar encontrar o que tinha acontecido, o evento, né, fora da curva, que poderia ter uma influência sobre a questão, era que a Rússia tinha invadido a Ucrânia. E por conta da guerra na Rússia e da Ucrânia, de madrugada, aqui em Teresina, os donos de postos de combustíveis começaram a subir os preços. Não faz nenhum sentido prático. Poderia até ser que a guerra pudesse gerar uma alta de combustíveis, não numa velocidade tão grande. Mas vocês sabem por que isso acontece? Pela má distribuição da informação. Qual era o volume de estoque que esses postos tinham? O estoque já tinha acabado, eles tinham comprado combustível a um outro preço, mais baixo. Esse estoque tinha acabado de madrugada para de tarde, a ponto de eles já terem comprado novo estoque a um preço mais alto, que ainda não tinha acontecido no mercado, e aí já estavam revendendo com alta de preços? Como assim, Bial? Percebam que este exemplo de mercado que eu estou dando é quando quem vende manipula o mercado de forma a aumentar suas margens de ganho às custas de quem está comprando deste mercado. Entendem? Então, o mercado concorrência perfeita ele é um modelo ideal, mas na prática o que acontece são outros tipos de comportamento de mercado. Ok? Tudo bem? Na prática é isso que acontece entre esses diferentes encontros. Deixa eu dar um outro exemplo aqui. Quem produz grãos é uma atividade que naturalmente gera degradação ambiental. É normal que aconteça isso. Sacam? Você tem que desmatar, você tem que preparar o solo, você tem que, né? O solo fica descoberto, vem a chuva ela
leva os nutrientes do solo. Tem um outro problema, porque se a gente usa agrotóxico defensivo químico, quando chove, a água leva os agrotóxicos e defensivos químicos para lagos no entorno, para lagoas, para rios, sacam? Então a gente tem essa natural degradação resultante da atuação produtiva, né? O detalhe é que existem certos mecanismos que tentam minimizar este impacto. Entre eles está a criação, né, do produtor pagador. Ou seja, o produtor que exerce atividade produtiva precisa, né, ele precisa compensar aquela degradação ambiental que sua atividade gera, né? Ou seja, ele tem que pagar por isso, é um tipo de compensação, sacam? E isso está na legislação. O detalhe é que, vejam, é o princípio do direito ambiental do poluidor pagador, sacam? O produtor pagador. Mas acontece é que, na prática, o produtor, ele não paga pela degradação ambiental que gera. Aquilo ali vai gerar um custo a mais de produção. O que é que geralmente acontece? Transfere esse custo para os preços das coisas. Então, quem é que, no final das contas, acaba pagando pela degradação ambiental? O consumidor, o cliente, né? Então, percebam que essa falta de informação faz com que os preços dos produtos, inclusive, fiquem mais caros do que o que eles realmente deveriam ser. Ok? O produtor aí, ele não quer comprometer a sua margem de ganho. A gente já viu isso aqui na teoria da oferta. Quem quer vender pelo preço mais alto possível. Porque, na verdade, o intuito é vender pelo preço mais alto possível as maiores quantidades possíveis. A raiz da coisa está, eu quero maximizar meus lucros. Então, o produtor ele vai transferir aí esse custo para os preços das coisas. Quem paga é o consumidor. A margem de lucro do produtor ela está protegida. E isso tudo acontece, né, em muito pela falta de informação do mercado, falta de fiscalização. E aí a banda vai tocando, a boiada vai passando. Entendem? Então, esses são pontos que acontecem de verdade no mercado. Okay? Na prática, existem comportamentos oportunistas e, geralmente, quem tem menos informação acaba se prejudicando, acaba sendo explorado aí nesse sentido. Tá bom? Beleza. Então, meus caros futuros técnicos em finanças, tenham isso em mente, que na prática o mercado de concorrência perfeita não existe. Na prática a gente tem variações variações geralmente negativas dessa concorrência perfeita, ou seja, é um mercado que funciona de forma vamos dizer assim, desequilibrada, ou com problemas, ok? E geralmente beneficiam-se, né, quem vende, quem produz, prejudica-se quem é consumidor, quem é o usuário. Tá bom? Beleza? Agora, os dias de hoje, eles exigem mais cuidados, porque você precisa ter muito cuidado no sentido de que você tem redes sociais, você tem uma informação circulando com mais velocidade pela internet, desde informações verídicas a informações inverídicas e falsas, como as fake news. Então, é preciso ter cuidado, as empresas não podem mais operar naquele modo de explorar ao máximo os seus clientes, o seu mercado consumidor, porque isso pode voltar contra a empresa, pode voltar contra a marca, no sentido de você ter comprometido a sua reputação. Ok, minha gente, tudo bem? Então, numa concorrência perfeita, entram novos vendedores ou produtores nesse mercado.
essa seria a regra ideal de concorrência perfeita. Na prática, o que a gente tem é barreiras à entrada, né? Novos concorrentes podem tentar entrar no mercado, mas existe uma certa barreira, né, à entrada. Porque, por exemplo, tem certos mercados em que é necessário um alto investimento para você entrar. Isso naturalmente se torna uma barreira que impede a entrada de muita gente talentosa. Tem gente que é talentosa, mas se não tiver o capital, não consegue entrar. Um exemplo, eu quero botar uma fábrica de carro. Beleza. Detalhe é que eu preciso contratar mão de obra, uma grande estrutura, eu tenho que ter máquinas, equipamentos, comprar insumos caros, eu tenho que ter uma linha de produção, eu tenho que contratar designers, engenheiros, operários, e todos esses custos, eles atrapalham muito, as pessoas a entrarem neste mercado automobilístico. Por isso que o mercado automobilístico é formado por poucas e empresas gigantes, poucas e gigantes empresas operando nesse mercado, sacam? Por vezes é uma concessão governamental, né? Que eu quero linhas aéreas, eu quero botar linhas aéreas, eu quero botar uma companhia de linhas aéreas no Brasil. Detalhe é que já tem várias grandes linhas e empresas que controlam essas linhas. Aí eu tenho um oligopólio, são poucas grandes empresas dominando o mercado. Se uma quiser entrar, é muito difícil, porque existe uma concessão nesse sentido. Então, a própria legislação pode ser uma barreira à entrada de novos entrantes, né, de novos vendedores ou produtores em certos mercados. Ok? Tudo bem, minha gente? Câmbio. Então, são pontos que merecem destaque. Experimentem pensar nisso, experimentem pensar em tipos de mercados onde vocês podem operar como futuros técnicos em finanças e como é que esse mercado se comporta. Ele é dominado por uma grande empresa, ele é dominado por poucas grandes empresas, ou ele é mais difundido, você tem uma concorrência monopolística, ou seja, você tem muitas empresas e muitos consumidores, mas cada empresa ela tem um monopólio da sua marca. Ela vende produtos muito similares, elas não têm tanto poder assim de influenciar o mercado, mas cada uma vai buscar diferenciar sua marca. Eu estou falando de um outro tipo de mercado, né? Eu estou falando do mercado de pizzarias, de restaurantes, de lanchonetes, de marcas de produto de higiene e limpeza. Eu estou falando de empresas de vestuário, sacam? Então, são esses os pontos aí. Vá lá numa feira daquela do Caruaru. Tem muita marca de roupa sendo vendida lá, muito similares, inclusive, mas cada uma vai tentar fortalecer a sua marca e característica. Lá no mercado Caruaru, como eu estou falando, o pessoal vende para revendedores, né? Que aí são as boutiques, ou os sacoleiros ou sacoleiras que vão vender essas roupas depois, vão revender essas roupas depois. Mas a variedade de marcas é muito grande, sacam? Por isso que quando o revendedor compra lá na fonte, ele nem compra tão caro, né? Ele compra relativamente barato. O detalhe é que na hora de revender, revende caro. Tem roupas aí que a margem de lucro do revendedor é de 100%, 150%, 200%, minha gente. É muito caro, né? Mas na hora da compra foi relativamente barato. Ok, minha gente? Então, essas são algumas características muito importantes. A gente pode fazer isso nem só no mercado de trabalho, trabalhando. A gente pode fazer esse exercício como consumidores. Eu compro ou consumo o produto de uma determinada marca. Qual é a característica daquele mercado? É o mercado controlado por apenas uma empresa, por poucas grandes empresas, ou é um mercado onde há uma competitividade grande entre as empresas, mas nenhuma tem capacidade de influenciar o mercado? Que tipo de mercado é aquela empresa que eu compro a minha roupa, que eu compro a bomba e a Coca-Cola lá que eu vou lanchar, a lanchonete? Qual é o mercado daquela
daquela farmácia onde eu vou comprar remédio, né? Como é que isso funciona? Tá bom? Beleza. É muito curioso. A gente vem num momento de grande crise econômica e eu estava olhando alguns dados do IBGE ontem sobre o mercado varejista. E quando você olha para o mercado de fármaco, de farmácias, minha gente, esse mercado só expandiu, só cresceu. É impressionante, tá bom? Beleza. Vários mercados na lona. Mercado de fármaco, de farmácias, né, de medicamentos, ele expandiu consideravelmente nos últimos tempos. Em Teresina, para toda esquina que você olha, você vê uma estrutura de uma grande rede de supermercados. Né? Beleza. Tem 3 aqui que se destacam muito aqui em Teresina. E todas ficam perto uma da outra. Se uma botar numa esquina, a outra bota na outra esquina. Pode ampliar o slide todo aí na tela, John. Câmbio. Ok. John, identificar setores da atividade econômica, porque essas estruturas de mercado que eu estou me referindo, elas envolvem isso. Elas vão acontecer ou no setor primário, no setor secundário, ou no setor terciário, sacam? E aí a gente vai identificar esses setores aqui, porque é onde acontecem essas estruturas de mercado. Também são nessas estruturas aqui que a gente vai ter, né, na macroeconomia esses diferentes agregados. A gente viu que macroeconomia ela envolve o estudo da inflação, do índice a produção nacional. A gente vai ver porque a gente tem na macroeconomia os preços, a produção, o emprego ou desemprego. Tudo isso aqui acontece dentro desses setores da atividade econômica. Beleza? Olha aqui, bom dia, povo de Joaquim Pires. Olha lá em Nova Santa Rita, bom dia. Já recebemos o bom dia da profa mediadora Emanuela. Oi, profa. A Andressa Nascimento, dando bom dia dela aqui pelo polo de Nova Santa Rita. E tem também o bom dia aqui da Gardênia. Bom dia, Gardênia. Vamos adiante, minha gente. Pois bem, a atividade econômica ela é formada pelos setores primário, secundário, terciário e quaternário. Todos esses setores aqui, eles são diferentes encontros entre oferta e demanda. Todos esses são nesses setores que acontecem o que a gente discutiu na aula passada. Nesses setores aqui é que vão realizar a produção nacional, que logicamente vai ser vendida por um índice de preços nacional. Entende? Aí eu vou ter inflação. E é esses setores que empregam e desempregam pessoas. Então a gente vai estar vendo aqui na prática como é que funciona muito do que a gente discutiu na semana passada, falando de macroeconomia. Ok, minha gente, tudo bem? Bom dia, Buriti dos Montes. É o povo que está agregado na Quinta Gré. Bom dia, minha gente. Prof ou profa, diga seu nome aqui pelo chat, por favor. Também estou vendo aqui Landri Salles conectados conosco aqui pelo chat do IPTV, além de Joaquim Pires, de Buriti dos Montes e de Nova Santa Rita, né? Então, vejam, quando eu falo de setor primário, minha gente, eu estou falando de um setor que ele, de forma mais agregada, ele comercializa... Opa, deixa eu apagar aqui. Ele comercializa matérias-primas e insumos. Em linha geral, é isso que eles comercializam, ok? Né? O extrativismo... e aí o primário ele se divide em várias atividades produtivas dentro do setor primário. Por exemplo, o extrativismo florestal.
O exemplo de extrativismo florestal é a extração do coco-babaçu, né? A extração de madeira, que essa extração de madeira precisa ser certificada, de que ela obedece a critérios de preservação ambiental, para que não haja a degradação de meio ambiente, para além da capacidade do que o meio ambiente consegue suportar. Esse extrativismo florestal é, por exemplo, no coco-babaçu, a gente extrai e o coco-babaçu a gente mesmo pode estar, por exemplo, produzindo o carvão vegetal, que é de excelente qualidade. Tem um outro ponto interessante. A gente, inclusive, tem que ter cuidado, sacam? Volta aqui para mim, John. Aqui no Piauí, algumas regiões, elas foram identificadas como regiões onde se estava extraindo madeira, ou seja, extraindo aí o extrativismo vegetal, extrair madeira, e essa madeira estava servindo para fazer carvão, e esse carvão estava sendo vendido para a região sudeste para alimentar produtivamente o setor secundário, que reúnem as indústrias. Então percebam, isso não é parte de uma estratégia de desenvolvimento local, porque literalmente a gente está tirando um recurso natural nosso aqui e está vendendo barato para a região sudeste. Na verdade, o que deveria acontecer, a gente deveria estar que a região sudeste que vai produzir produtos industrializados, e que depois a gente vai comprar caro. A gente está vendendo carvão barato, né, para comprar, que vai alimentar a produção industrial, e depois a gente vai comprar cara com valor agregado essa produção industrial que vai chegar aqui ao Piauí. Então, isso não é parte de uma estratégia de desenvolvimento, vamos dizer assim, estratégica. A gente precisa inverter isso. Precisamos usar os recursos naturais de forma sustentável aqui, ao tempo em que a gente precisa... vejam, se a gente tem um forte mercado de vendas aqui, a gente precisa atrair indústrias que, de repente, produzam aqui. Porque, vejam, quando a gente compra muito de fora, a gente está gerando empregos industriais lá fora. E não aqui dentro. A gente só está comprando para revender, objetivando lucro. Sacam? Essa transição é importante que a gente possa fazer. Então, entendam aí por recursos florestais, eu estou falando da palha da carnaúba, onde se extrai a cera, estou falando da madeira, eu estou falando do carvão vegetal, sacam? Eu estou falando e por aí vai, são vários os exemplos que a gente pode extrair aí. São as ceras vegetais que a gente exporta bastante, né, para o mercado exterior. Então, isso tudo é fruto de extrativismo vegetal. Aliás, florestal. Ok? Também está embutido aí o extrativismo, por exemplo, que a fábrica da Natura faz. A Natura extrai essências, não é, de recursos da natureza para poder fazer os protetores solares, os cremes para a pele, para fazer os seus produtos e artigos de perfumaria, sacam? Então, tudo isso aí é fruto do extrativismo florestal. E John, me bota tudo aqui na tela. Deixa eu aumentar aqui o contato visual com o pessoal. Vejam só, minha gente, existe inclusive uma pegada de que a gente tem que ter cuidado para não desmatar as matas, as florestas, os recursos florestais, através de desmatamento, de queimada e tudo mais. Então, existem algumas iniciativas, inclusive sustentáveis, como o fornecimento de bolsas verdes. O governo faz transferência de renda para famílias que vivem em áreas de preservação florestal
E essas famílias recebem essa bolsa como uma forma de estarem, como elas já moram lá, de fiscalizarem a preservação das matas, das florestas ou dos recursos florestais. Sacam isso? Este é um exemplo, né? Aí é uma bolsa verde onde você injeta renda em comunidades que hoje são tidas como muito pobres para que as pessoas possam se envolver e trabalhar na preservação da natureza. E aí, recebendo essa bolsa, as pessoas deixariam, por exemplo, de desmatar para fazer roça, para produzir alimentos. E também são estimuladas para uma produção agroecológica, onde você consegue produzir alimentos, mas com a floresta em pé. Porque tem vários exemplos aí. Né? Quando você desmata uma área para a produção agrícola, né? Essa queimada, ela naturalmente faz com que o solo perca nutrientes. Um outro detalhe é que quando a chuva cai e o solo está nu, né, a correnteza da água leva nutrientes do solo. Então, fica um solo pobre do ponto de vista de nutrientes. Aí quando você planta arroz, feijão, milho, né, esse solo mais pobre, essa produção também vai ficar mais pobre. Né? E para isso seriam necessários usar agrotóxicos e defensivos químicos, porque é uma produção de milho, de arroz, de feijão que está mais vulnerável às pragas. Sacam? Aí o detalhe é que mas a produção é em mais larga escala. Você consegue produzir uma quantidade maior. Né? O milho, se você for tirar a casca do milho, você vai ver que é um milho mais robusto. Óbvio que é de forma artificial, mas é um milho mais robusto do ponto de vista de caroço, ele nem tem falhas, ele é mais cheio, aquela espiga dos milhos. Detalhe é que também tem outro tipo de produção, aí eu estou falando da agroecológica. É uma produção que tenta conciliar esse tipo de cultura com a mata em pé, com a floresta em pé. Então, a capacidade, o volume de produção ele é menor, ele dá mais trabalho, porque você tem que limpar a mata ali entre as árvores, né? Queimar é mais fácil, mas a degradação é maior. A ideia é limpar entre as árvores e plantar entre as árvores. Perceba que agora o solo ele não está nu, o solo está protegido pela copa das árvores. Então, aquele solo que não foi queimado, ele tem mais nutrientes. Estudos apontam que ele chega a ter até 12 nutrientes a mais do que um solo que passou por uma coivara, né, por uma queimada. Então, são plantações que serão mais robustas, elas serão mais fortes e, por isso, não precisarão de agrotóxicos ou defensivos químicos, sacam? O agricultor pode fazer uso de adubos e fertilizantes orgânicos, feitos a partir de próprios elementos da natureza sem química. E aí você tem uma produção agroecológica numa quantidade menor, né, mas você vai ter uma produção. Ela, então, não é aquela produção também bonitona. Quando você chega numa feira, você vê o tomate, você vê o pimentãozão, né, aquele bichão bonitão, grandão, né? Quando você vê a cebolona lá, aquilo tudo ali é muito fruto de semente transgênica e de agrotóxicos e defensivos químicos. Tem muito veneno ali dentro daquela produção. Não tem jeito, é assim. Quando você chega em tomates que são produzidos de forma orgânica, eles são tomates menores, eles nem são tão bonitos assim, né? O pimentão, a cebola, do mesmo jeito, eles não são tão grandes, eles não são tão bonitos, mas são mais saudáveis. Né? A escala de produção é bem menor. Então, esses produtos orgânicos, por serem mais saudáveis, e uma escala menor de produção, eles acabam sendo vendidos até mais caros, sacam?
Ok, minha gente. Então a gente tem esses pontos aí diferentes quando a gente fala aí de setor primário, né? A gente tem todo esse detalhamento aí, ok? E eu estou falando só de um elemento. Eu estava falando de florestas, né? De extrativismo florestal, e eu já estou naturalmente falando aqui de produção agrícola. Tem a produção agrícola de larga escala, quase que elementos industriais, né? Ou seja, você produz muito em larga escala, você tem aplicação tecnológica, sistema de irrigação, semente transgênica e tudo mais, mas tem aquela produção agroecológica e orgânica. Ok, minha gente, tudo bem? Agora, existem outros recursos também. Opa, bom dia, em Buriti dos Montes, é a profa Fabiana Freitas. Bom dia, profa. Oi, Landry Salles, câmbio. Muito bem. Então, vejam só, pode voltar o slide todo aí na tela, por favor, John. Então, eu falei aqui de extrativismo vegetal, mas também, já falei até de produção agrícola também, né? Quando eu estou fazendo a diferença entre uma produção orgânica e uma produção convencional. Mas também tem o extrativismo mineral. Aqui, neste exemplo de extrativismo mineral, pode haver a ocorrência de mercados monopolistas, onde um só produtor domina o mercado. Ele vai ter uma concessão de uma mina para extrair um determinado recurso mineral e só ele gozar dos ganhos possibilitados por essa concessão. Por isso que o comendador José Alfredo era rico lá na novela Império, né? Ele trabalhava lá, a Império trabalhava na extração mineral de diamantes, não é verdade? A partir dali eles faziam processamento transformando em joias, né? Eles nem vendiam o diamante puro, né? Do diamante eles agregavam valor lá fazendo joias, ok? Lá na Império, a empresa do comendador José Alfredo. Mas aqui no Piauí a gente tem extração de pedras ornamentais em Juazeiro do Piauí, a gente tem extração de materiais minerais em Castelo do Piauí, em Pedro II, ok, minha gente? Bom dia, Jussiel, de Nossa Senhora dos Remédios, câmbio. Então, vejam, Andressa, Francisco das Chagas, bom dia. Povo de Landry Salles, de Buriti dos Montes, Joaquim Pires, Nova Santa Rita. A gente também vai ter uma extração animal, tem um extrativismo animal. Aí eu estou me referindo a animais que são retirados da natureza e que são usados para o consumo humano. Eu estou falando, quando falo de extrativismo animal, estou falando da pesca. Ok, por exemplo, é o exemplo mais clássico disso, ok? Onde pode ser feito tanto por uma comunidade de pescadores como por uma empresa pesqueira, ok? E aí a gente vai ter a venda aí de peixes. Opa, câmbio. Então vejam, bom dia, povo de Ilha Grande. Cadê? Ilha Grande acabou de se conectar conosco aqui pelo chat do IPTV. Estou vendo também Coronel José Dias. Bom dia, coronelinos. E Rio Grande do Piauí. Bom dia, sejam bem-vindos. Essa extração animal ela tem que ser feita com muito cuidado, né, para evitar que haja extinção de certas espécies, tá bom? Isso até já é regulamentado internacionalmente. É crime o comércio de animais por ser ilegal, né? Essas coisas precisam ocorrer em acordo com a legislação ambiental. Beleza, tudo bem? E a gente tem a criação de animais, é diferente do extrativismo. A pesca, você tem ali comunidades pesqueiras que vão ao mar, por exemplo, pescar o camarão, pescar o peixe. Isso é extrativismo animal.
A criação de animais, eu já estou falando da criação de gado, eu estou falando da criação de suínos, né? Ei, John, por favor, bom dia, bom dia. John, tu pode abrir um link aí no navegador, tu procura aí IBGE, né? Aí IBGE, tu entra no site do IBGE, tá bom? E aí já eu vou mostrar aqui para vocês dados aqui, alguns dados desses setores produtivos na economia. Beleza? Então vejam, aí nós temos também a criação de animais. Eu vou mostrar alguns dados aqui para vocês sobre a criação de gado, de frango, pelos estados aqui, tá bom? Então esse é o setor primário. Basicamente, minha gente, insumos e matérias-primas que serão processados para a alimentação das pessoas. Uma base boa, uma base grande da alimentação dessa criação de animal, que tem um percentual grande na economia brasileira, ela vem da produção de milho. Opa, beleza, John. É aqui, viu? Beleza. Pode, já eu compartilho na tela. Pode manter aqui, John, pode manter o slide aqui na tela. Já eu vou para o site do IBGE. Mostrar os setores aqui da economia. Então, a gente tem o setor primário, nós vamos ter também o setor secundário. O setor primário, como eu estava falando, são matérias-primas e insumos que vão para a alimentação das pessoas, tá bom? Pode ser produzido internamente ou externamente. Volta aqui para mim, John, por favor. Ainda tem um outro detalhe. O que aconteceu recentemente no Brasil? Como o dólar ele mais caro, né? Tipo o real na casa dos R$5, aí a gente vai ter os produtores de agro e do setor primário no Brasil, que vendem no exterior, eles preferem vender no exterior do que vender aqui dentro. Porque a cada lucro que ele fatura lá fora, quando ele troca, cada dólar que ele fatura lá fora, quando ele troca por R$5 e cacetada. Então o lucro expande consideravelmente. O pouco que fica aqui dentro, como é muito procurado pelas pessoas, você vê aí, você tem mais gente querendo comprar do que produtos para serem vendidos. A gente já viu isso aqui na aula. O que acontece com os preços das coisas? Elas tendem a subir, ok? Aí você tem um aumento no preço do arroz, do milho, do feijão, do óleo de cozinha, do leite, de todos os seus derivados, ok? Então, quando esses produtores focam para vender para o exterior, reduz o número de produtos aqui para serem vendidos internamente, e aí isso força um aumento de preços. Tem uma pergunta aqui no chat, pode botar aqui. John, pode botar o slide todo aí na tela, por favor? Só para eu encostar aqui. Câmbio. Deixa-me ver aqui. No quarto, atividade sem fins lucrativos. Não tem lucro? Exatamente. Veja só. Ei, John, pode botar o slide todo aí na tela, por favor. Veja só, a gente tem o setor primário, ele é o mundo rural, são todas as atividades produtivas do mundo rural. A gente vai ter o setor secundário. O setor secundário, ele envolve aí atividades produtivas industriais. Elas recebem matérias-primas e insumos do setor primário, e ela vai transformar isso em produtos acabados ou semi-acabados. É a Natura que recebe matéria-prima do setor primário e transforma em cosméticos, em artigos de perfumaria, maquiagem, ok? Câmbio, tudo bem? São as siderúrgicas que recebem minério de ferro, aço, e transformam isso em vergalhões, em estruturas metálicas que vão ser usadas na produção, ok? O setor secundário ele vai receber
o algodão e vai transformar em tecido. É o setor secundário. Ele vai receber, por exemplo, alguns insumos do setor primário e vai transformar em tintas, por exemplo. Sacam? O setor secundário são as indústrias. Indústria da construção civil, indústria automobilística, indústria da produção de cimentos, indústria da produção de fármaco e de medicamentos, ok? O setor secundário ele transforma insumos e matérias-primas em produtos com mais valor agregado, ok? Aí eu estou falando do setor industrial, do secundário. Os dois aí, Paula, ele envolve aí, o objetivo é lucrar. Aí a gente também tem o setor terciário. Ele engloba o comércio e serviços. O comércio, ele compra das indústrias e revende para obter lucro, ok? É o setor varejista, por exemplo, que compra roupas e revende roupas, né? Ele compra produtos alimentícios e revende para as pessoas em mercados ou supermercados, ok? Esse é o setor terciário. E nós temos os serviços, né? A prestação de serviços aí, Paula, ele vai, nessa prestação de serviços, são os profissionais liberais, advogados que prestam serviços advocatícios, são médicos, são dentistas. Percebam que a prestação de serviços ela não é feita de bens materiais. O setor primário vende bem material, o setor secundário ele recebe matérias-primas, insumos e também transforma em mais valor agregado, mas também são bens materiais. O comércio compra bens materiais e revende. Os serviços são experiências. Os serviços são uma aula ministrada, é uma hospedagem num hotel, é o atendimento, sacam? Aí eu estou falando, são os serviços bancários. Eu vou já detalhar mais isso aqui com os dados. E nós também temos, Paula, como você está mencionando aí, o setor quaternário. O setor quaternário, percebam, é atividade sem fins lucrativos. Aí você pergunta, como assim? E aí eu te respondo como exemplo. São ONGs, organizações não governamentais, são fundações, são cooperativas, associações. Tudo isso que eu estou falando são organizações. E outra, detalhe, minha gente, é um nicho de trabalho para vocês, futuros técnicos em serviços jurídicos. O terceiro setor, ele não opera com fins lucrativos, mas ele pode contratar funcionários. Vamos lá. Bora imaginar que uma determinada ONG tem um projeto de preservação ambiental e ela consegue captar grana para financiar suas atividades. Ela não tem fins lucrativos, mas ela tem uma estrutura administrativa para bancar. Ela pode ter funcionários, gestor. Esses gestores vão ser pagos. O gestor, os funcionários. Mas a ONG em si, ela não tem foco no lucro, ela tem foco em promover a preservação ambiental. Um monitoramento, por exemplo. Sacam? Então, estes são exemplos. Uma cooperativa. Ei, John, me bota aqui na tela, por favor. Uma cooperativa, ela não tem fins lucrativos, meus caros futuros técnicos em finanças. Então, ela trabalha com a lógica das sobras. A gente se junta, monta uma cooperativa, cada um dá uma cota à parte, cada um bota uma grana aí na cooperativa, sacam? E aí a gente começa, ela tem um capital social, né? Um fundo de reserva, na verdade, e cada um produz uma cota de produção.
A cooperativa vai negociar essa produção e o que ela faturar não é lucro, é sobra. Essa sobra vai ser rateada entre os cooperados de acordo com a sua quantidade produzida e que foi colocada na cooperativa para ser negociada. A gente tem cooperativas de produtores de mel, a gente tem cooperativas de tô ligado. A gente tem cooperativas de produtores de mel, de leite, cooperativas de produção agrícola. Ok, minha gente. Ficou claro aí o setor quaternário. Ele nem é tão falado assim na televisão, na mídia. A gente sempre vê falando de setor primário, secundário e terciário. Eu já estou trazendo o quaternário aqui para vocês. Ele não é tão falado fora e ele também é uma oportunidade de trabalho. Vocês podem trabalhar como técnicos em finanças em entidades sem fins lucrativos. Mas entidades que, quando são profissionalizadas na sua gestão, elas captam grana, elas elaboram projeto, elas captam grana e executam, né? E executam as suas atividades, remunerando os profissionais que nelas atuam. Ok? Tudo bem? Por exemplo, eu já fui coordenador geral de uma ONG, né? E a gente captava grana nessa ONG para fazer trabalhos de educação ambiental. Quem era que ministrava as oficinas de educação ambiental nas escolas? Eram profissionais contratados, porque vejam, a ONG não tinha grana para pagar profissional, eles seriam voluntários. Mas é muito complicado você trabalhar com voluntários, entende? É muito difícil a gente ter consistência no trabalho nesse sentido. Então, a gente elabora uma grana, a gente levanta os custos necessários para executar o trabalho, os recursos financeiros, humanos e materiais que são necessários. A gente apresenta para um financiador, ele vai investir na ONG, aí a ONG vai aplicar contratando pessoas, materiais, né? Eu tenho uma logística, e aí você vai ter aí oficinas de educação ambiental na escola, trabalhando reciclagem, e a lógica da ONG não é lucrar, é fazer, é servir, né, com o seu propósito. Sacam isso? Nesse caso, pode ser que uma ONG remunere o diretor e os funcionários que vão trabalhar naquele projeto. Querem saber de uma entidade que era muito financiadora de projetos sociais? Ela deu uma quebrada no sentido de parar de financiar durante um tempo, não sei se já retornou, mas a Petrobras, ela cria editais, né, em que ela coloca todas as condições para que uma ONG ou uma fundação elabore um projeto que se encaixe nos interesses da Petrobras. Se vencer, a Petrobras financia esse projeto. Vou dar um exemplo mais específico. A Petrobras financiava um projeto chamado Girassol, que era de enfrentamento ao abuso e à exploração infantil. Então, a gente tinha entidades da sociedade civil, elaboravam esse projeto, encaminhava para a Petrobras. Se aprovado, a Petrobras financiava essa entidade da sociedade civil, e essa entidade ela contratava pessoas, materiais, fazia toda a logística, e a gente tinha aí nas prefeituras várias pessoas que trabalhavam nesse projeto, ajudando esses municípios no enfrentamento à exploração e ao abuso infantil. Ficou claro, minha gente? O nome desse projeto era Girassol. E aí é quaternário, não tinha fins lucrativos. Beleza? Tudo bem. O foco é a execução do trabalho, do serviço, que tende a gerar bem-estar, benefícios à coletividade. Esse é o foco principal. Tá bom? Beleza, Paula? Câmbio.
Pode ampliar o slide todo aí na tela, Jackson. Então, nós temos todos esses setores da atividade econômica aqui. Beleza? John, pode botar aqui o site do IBGE. Pode compartilhar na tela. A gente vai continuar, vai dar uma passeada aqui. Beleza, bacana. Então, minha gente, é interessante, viu? É interessante, vale a pena vocês darem uma aprofundada, porque essa pode ser uma atividade produtiva para vocês, entendem? Pode ser uma forma de vocês se inserirem no mercado de trabalho. Eu tenho aqui o site do IBGE, sacam? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E o IBGE é cheio de dados sobre cheio de dados sobre várias dimensões, sobre o Brasil, sobre a agropecuária, sobre a indústria, sobre o comércio. Tem muito dado aqui que quando a gente olha, a gente percebe como é que está o comportamento. Essas atividades estão em expansão, essas atividades produtivas estão caindo, sacam? E aí o IBGE, ele tem o censo, tem o CIDRA aqui, que ele vai mostrar. O CIDRA é um sistema de informações aqui, de dados do IBGE, que vão ajudar o comportamento da economia. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui no censo, e ver o que é que tem de pesquisa aqui. Deixa eu só um minuto. Acesso à informação. Não é aqui. Ei, John, como é que eu volto para a página anterior? Câmbio. É para onde estava. Porque eu acabei entrando no censo aí. Eu estou olhando aqui no chat, aliás, na tela, são 7 horas e 57 minutos. Minha gente, John, eu vou para um breve break. 3 minutinhos eu volto e eu mostro um monte de dados aqui relacionados à economia, tá bom? Volto já já.